Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje. E um recadinho antes da gente começar, só para lembrar, hoje os adolescentes estão na cripta e as crianças estão no andar de cima, ok? E vamos ficar em pé, para darmos início ao nosso grupo de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje estamos no nosso primeiro dia da campanha, curados pelo sangue de Jesus. Esse sangue que jorrou da cruz por nós, por um Deus que nos ama e que veio trazer a salvação através da cruz, que por nós morreu. Então eu quero te convidar a cantar com bastante alegria, que pela graça de Deus nós fomos salvos pela cruz. Amém? Então vamos lá, ministério. Por tua graça, fomos todos salvos pela cruz, que nos separava, já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou, meus pecados perdoou, tua chaga nos salvou, eu creio em ti. Erguemos nossa voz pra te louvar, com a minha vida vou te exaltar, com todo o meu ser vou te adorar. Do início, por tua graça, fomos todos salvos pela cruz, que nos separava, já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou, meus pecados perdoou, tua chaga nos salvou, eu creio em ti. Peguemos nossa voz pra te louvar, com a minha vida vou te exaltar, com todo o meu ser vou te adorar. Por tua graça, fomos todos salvos pela cruz, que nos separava, já não existe mais, grande é o teu amor. Tua graça nos salvou, meus pecados perdoou, tua chaga nos salvou, eu creio em ti. Erguemos nossa voz pra te louvar, com a minha vida vou te exaltar, com todo o meu ser vou te adorar. Da morte do pecado tua cruz venceu, a todos revelou o teu amor, ao mundo deste vida exaltado és, eu creio em ti. Da morte do pecado tua cruz venceu, a todos revelou o teu amor, ao mundo deste vida exaltado és, eu creio em ti. Vamos exaltar o Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, eu creio em ti, eu creio em ti. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, eu creio em ti, eu creio em ti. Amém. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Eu creio que o teu sangue derramado por nós veio nos trazer a cura no dia de hoje. Veio nos trazer a redenção. Mas nós precisamos dar o passo e querer que Deus venha agir em nós. E para que Ele haja, precisamos do Espírito Santo. Precisamos da tua presença dia e noite, para que eu possa ser uma mulher melhor.
uma mãe, uma esposa, uma amiga, para que eu possa dar o passo de chegar junto de Deus, eu preciso querer. Então eu quero te convidar a declarar isso. Declarar a Deus que eu preciso de Ti. E eu quero te convidar a cantar e entregar inteiramente a tua vida esta noite e para todo sempre nas mãos de Deus. Porque nós queremos caminhar com Deus. Nós queremos chegar até Deus. Nós queremos ser curados pelo sangue de Jesus, para que um dia possamos com Ele morar. Então vamos cantar e pedir o Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre a nossa família. Com fé, vamos cantar. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Espírito Santo, vem e entra na minha vida, porque eu quero caminhar todos os dias, do meu acordar até o meu me deitar, Senhor Jesus. Eu quero caminhar contigo, que os meus passos, Senhor Jesus, sejam um reflexo da tua luz, da tua graça, que o Senhor quer derramar sobre mim. Eu clamo, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, para que adentre no mais íntimo da minha alma, para que revele esta noite tudo que eu preciso mudar, para que eu possa ser curado, para que curado eu possa ir além, para que curado eu possa alcançar o céu, Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós ficamos aprisionados por falta de perdão, pela falta do teu Espírito Santo em nós. Por isso, vem Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez. Por isso, vem Espírito Santo. Espírito Santo, canta com força. Oh, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Oh, vem Espírito
isso, Senhor. Queremos crescer na Tua graça essa noite. E para que possamos estar mais perto e entender um pouquinho mais do que Deus quer de nós, eu quero convidar a Marisa, que vai partilhar a palavra conosco, e quero te convidar a estender as mãos sobre ela, para que o Espírito Santo recaia sobre a Marisa, para que através de tudo que ela vai partilhar conosco, o amor de Cristo possa adentrar no mais íntimo da nossa alma. E por intercessão da Virgem Maria, queremos clamar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar, minha gente. Ave Maria, Virgem poderosa, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Boa noite, minha gente. Que bom que você está aqui. Vamos sentar. Hoje tem uma pessoa maravilhosa que veio aqui nos visitar, o Gustavo, que é uma bênção de Deus, um menino que é uma superação de vida. E nós te envolvemos no sangue de Cristo e guardamos no ventre de Nossa Senhora. Ô, minha gente, mais uma campanha, não dá para parar. Lídia, não dá para parar. Sobre o sangue de Jesus. A maior arma que nós combatentes temos na mão é o poder do sangue de Jesus. O que eu fiz? Para não falar que sou eu que falo, um trechinho. O Papa João 23 escreveu uma carta apostólica. O Evandro, é você que está aí? Que coisa boa, Evandro, seja muito bem-vindo, que bênção. Uma carta apostólica chamada India Primis, que nem italiano fala, India Primis. E ele fala no poder do sangue de Jesus. Então nós esquecemos que a igreja já falou demais sobre esse sangue. E ele fala assim: reflitam vocês no valor superabundante e infinito desse sangue verdadeiramente preciosíssimo, e do qual uma só gota pode salvar o mundo inteiro de toda a sua culpa. Uma gota pode salvar o mundo todo de toda a culpa. Se pode salvar o mundo todo de toda a culpa, pode me salvar, minha gente. Vitor, pode te salvar de toda a culpa. Rocio, clama o sangue de Jesus sobre aquela intenção que você me pediu. Clama. Nós temos que perceber, todo ano tem sobre o sangue de Jesus, todo ano tem, minha gente. E diz assim, olha que o Papa João 23 falou: esse sangue de Cristo, se dignamente recebido, afasta os demônios. Gente, a coisa que eu mais escuto é assim: Marisa, fizeram trabalho para mim. Separou o namoro, Marisa, é trabalho. É sempre assim. A gente não aceita e fala que é trabalho. Marisa, eu sei que o padre Duarte Lara fala que a quantidade de trabalhos que se fazem hoje, diz que é muito grande. E geralmente, casos amorosos, ele fala isso. Briga de vizinho, diz que é mais comum do que trocar de roupa. E ele fala também de rixas entre parentes. Mas tanta gente fala de trabalho, fizeram trabalho, destruiu minha casa. Então está aqui, ó, esse sangue de Cristo, se dignamente recebido, ele afasta os demônios, disse João 23.
Ele chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos, que é Deus. Esse é o preço do universo, minha gente. É o sangue de Cristo. Ele tem poder. O Papa Pio XII falava uma coisa, Alessandro, Camila. Ele dizia o seguinte, ele criticava Tati, tem duas Tati, uma aqui e outra ali, a letargia dos cristãos. O que é essa letargia? Essa dificuldade, essa apatia, essa dificuldade de fazer, de resolver. Ele dizia que os cristãos eram cadáveres ambulantes. Cadáveres ambulantes, parece nós às vezes. E ele falava, então eu quero dizer para vocês que nós não podemos ser esses cadáveres ambulantes. Nós temos à nossa disposição o sangue de Jesus. Tantos papas falaram. Papa João Paulo II falou tanto. O Dom Ascona, minha gente, que faleceu, quem conheceu esse bispo lá de Marajó, ele arrebentava falando. Nós fomos num encontro, Cândido e Cleodete, com ele. Arrebentava falando do sangue de Cristo. E tem mais. Padre Duarte Lara, exorcista que ficou 10 anos com o padre Gabriele à morte, atendendo em Roma, no Vaticano. Olha o que ele fala. Quando sabemos onde é a causa do problema, então precisamos pedir o sangue de Jesus, que vem exatamente sobre a raiz do problema. Quando eu sei onde é o problema, eu tenho que pedir o sangue de Cristo, para que ele vá, Josi, diretamente naquele problema. Escuta, ele não termina por aí. Sobre a raiz do problema. Aí, o demônio salta. O demônio vai embora. E ele ainda acrescentou que após o exorcismo, ele gosta de invocar uma oração muito poderosa, que é o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Sabe? Primeira carta de São Pedro. Aí, Val, que bom ver os dois Val aqui, o Val e a Val. Que bom. A carta de São Pedro. Primeira carta de Pedro. No capítulo 1, versículo 18, diz assim: vós sabeis que não é por bens perecíveis como o ouro e a prata que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Cristo. Fomos resgatados. Eu percebo que o demônio nos oprime e nós aceitamos. Nós temos o sangue de Jesus à nossa disposição. Nós somos comprados. Nós pertencemos a Jesus Cristo e não fomos comprados por prata e ouro. Fomos comprados pelo sangue precioso. Aliás, 1 Pedro capítulo 1, versículo aí 1 e 2, deve estar ali perto do 2, fala o seguinte, já falei para vocês, venham, tomem parte do sangue de Cristo que foi aspergido sobre vós. Cadê a minha parte? E você sabe que eu falo isso para Deus. Cadê a minha parte, Senhor? Talvez vocês não saibam de uma história. Talvez eu nunca tenha contado para vocês, mas eu sei dessa história há muito tempo. E sempre me fugiu. E hoje, do nada, eu lembrei. De São João, que passaram os soldados romanos, iam quebrar a perna daqueles que estavam na cruz, Jesus e os dois ladrões. Por que quebrar a perna? Porque para respirar, eles ficavam em cima dos cravos, porque estava tendo falência da membrana que envolve o pulmão. Eles tinham falta de ar, eles tinham cãibra. Jesus, o sudário mostra que ele babava na cruz. Então, para ele falar, Pai, perdoa, ele teve que levantar o corpo para respirar. Então, se eles quebrassem a perna dos condenados,
eles não iam respirar mais. Aí a membrana, o pulmão iria falir de vez. Teria um derrame total da membrana. Mas quando chegaram até Jesus, o que eles viram? O que fala São João? Que ele já estava morto. Então o que o soldado fez? Pegou a lança. Se você for ver o buraco do peito de Cristo, eu penso que esse Cristo aqui ainda estava vivo na cruz, porque não tem o sinal do lado aberto. Se você for ver o Cristo na cruz, o buraco que tem da lança é do lado direito. Como é que atingiu o coração? Os soldados eram treinados para pegar o escudo, proteger o coração e colocar a lança do lado direito, que não estava protegido, para atingir o coração. Você pode notar, se você ler São João, você vai ver que o soldado chamado Longino, ou Longinos, ou Longuinho, como nós conhecemos aqui no Brasil, que é celebrado dia 15 de março. São Longuinho, tem gente que dá até 3 pulinhos para São Longuinho, para achar o que está perdido. Ai, misericórdia. Então, quando Longino colocou a lança no peito de Jesus, abriu uma porta para a igreja. Naquela hora, escuta só, lê São João, ele meteu a lança no peito de Jesus, jorrou sangue e água, e Longino falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Sabe o que a tradição conta? Primeiro, que ele é o primeiro cristão convertido, primeiro depois da morte de Cristo foi ele. Conta que Longino era quase que cego, tinha um problema seríssimo na visão, e quando conta-se, pode pesquisar a história dele, e quando ele colocou a lança, o sangue de Cristo espirrou no olho dele, e ele foi imediatamente curado. Imediatamente curado. Esse é o Filho de Deus verdadeiramente. Se converteu, virou monge, foi pedido para renunciar à fé, não renunciou, foi decapitado. Olha o poder do sangue de Cristo. Curou fisicamente, e curou emocionalmente, curou a alma, curou o coração. Sangue que apaga os pecados, sangue que venceu a morte e o maligno, sangue que eu tenho que clamar sobre a minha família. A minha família, a minha gente não pode viver na divisão. A minha família não pode viver perdida. Sabe, eu também desanimo às vezes, mas eu tenho que me recuperar rapidamente, gente. E eu tenho vontade às vezes de parar no meio do caminho. É duro falar isso para vocês. E tenho vontade de picar o pé na parede. E tenho vontade de desistir. Mas quando eu lembro do poder do sangue de Cristo, minha gente, que ele foi derramado por mim, imediatamente eu recupero o vigor. Quando nos atendimentos, quando você vê que o negócio pega mesmo, e você clama com toda a tua alma o sangue de Cristo, você vê as conversões que acontecem, você vê as libertações que acontecem, pessoas libertas do inimigo imediatamente, porque o demônio não suporta o sangue de Jesus. Tudo se dobra diante desse sangue. Nós temos que clamar. E minha gente, sabe, eu penso que remédio contínuo de diabetes, remédio contínuo de quem tem pressão alta, é remédio contínuo. Chamar Valdomiro, Sirleninha, o sangue de Jesus. Eu tenho que clamar sobre meus filhos, para que os lobos em pele de cordeiro que chegam dentro da minha casa saiam imediatamente. Eu não posso permitir que fiquem. Sabe, só tem uma coisa que atrai o sangue de Cristo sobre nós. Só tem uma coisa que atrai a misericórdia de Cristo sobre nós. É a miséria da nossa alma. Então, a noite de hoje,
Se apresente diante de Jesus, sem máscara, sem fantasia. Já foi a fantasia. Tem gente que insiste em carregar o ano inteiro uma fantasia de bom moço, fora de casa, porque dentro de casa é um péssimo moço. Sabe? Olha os terremotos que tiveram o ano passado, que está tendo esse ano. Pessoas embaixo de escombros. Está na hora de eu mostrar para Jesus a minha realidade. O escombro do medo, da angústia, da dúvida, da fé. Dúvida, será que Ele vai me atender? Está na hora de eu sair do escombro do medo. Pais que vivem debaixo de terremotos dentro de casa. Mulheres debaixo dos escombros da angústia, de uma carência que dá medo, minha Nossa Senhora. Eu não entendo que mulher é tão carente e parece que entrou na fila 3 vezes para pedir carência. É demais. A gente vive embaixo desses escombros. Está na hora de eu sair, de eu parar de posar de boa família, de família perfeita. Eu não tenho que contar como é minha família para ninguém, não preciso. Mas que diante de Jesus eu tire a fantasia. Que diante de Jesus eu mostre a minha realidade. Que eu mostre aqui, Senhor, é esse escombro. Eu não consigo tirar o que está em cima de mim. É nessa hora, quando o escombro do pecado pesou sobre mim, que eu tenho que lembrar que alguém carregou a cruz e deu o sangue para me libertar. E a carta de São Paulo diz: é para que nós sejamos verdadeiramente, se não me engano, Gálatas capítulo 1, ou Gálatas 5, depois eu vejo. É para que sejamos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para que andássemos no medo. Não nos libertou, não é a amargura que tem que tomar conta de nós. É a liberdade. É a liberdade que tem que tomar conta do nosso coração. Já eu acho, tá? Olha aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Cristo que se entregou por nossos pecados para nos libertar. Minha gente, mostremos para Jesus a nossa realidade, a nossa miséria. Deixa Ele tomar conta. Deixa Ele entrar pela brechinha que nós vamos dar essa noite. E deixa Ele nos mudar. Deixa Ele direcionar a tua história. Deixa, quando eu era pequena, que moro aqui em Maringá, 55 anos que eu moro aqui. Vim para cá, do sítio para cá, com 5 anos, quase 6. E estava construindo a casa. E eu pegava pedrinhas de cal, e jogava na água, só para ver aquilo derreter. Parece que aquilo lá fazia um barulho lá dentro, e consumia tudo, e ficava quente aquela água, sabe? A igreja diz que o sangue de Cristo é uma fornalha ardente. Joga lá dentro, como quem atira pedras de cal na água. Joga nesse sangue de Cristo tudo que te pesa aqui dentro, tudo que é amargura, toda a tua insatisfação, para que se derreta. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: e vendo o sangue, eu vos pouparei. O sangue de Cristo foi derramado na humanidade, no universo, presente, passado e futuro. E esse sangue nos protege. Fala a verdade, como está o mundo pior que Sodoma e Gomorra. Era para Deus ter agido já e destruído. Mas quando Deus olha para nós, vê o sangue de Jesus. Sangue que cura, que liberta. É isso, detém a mão de Deus. Somos chamados hoje para
tirar a máscara e falar: é aqui, Senhor, joga aqui. Longino, esse soldado romano, ele abriu uma porta quando abriu o peito de Cristo, uma porta para a igreja. Lança aí essa porta aberta que nunca mais vai fechar, porque Jesus está no céu em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está com as chagas. Graças a Tomé sabemos disso. Já passou a minha hora, nós já vamos cantar. Mas é uma noite em que eu vou ousar acreditar mais uma vez. Não será confundido, minha gente. Quem ousar acreditar mais uma vez, acreditar no poder desse sangue, no sangue. Alessandro, eu sei que a tua caminhada está dura. Eu sei que de vez em quando, se pudesse, você não levantava da cama. Eu sei, mas nós estamos juntos. Ele te libertou para uma vida nova, para um ânimo novo, para uma coragem nova, uma vontade nova de viver, de lutar, de servir, de ir adiante, Fernanda, e não parar no meio do caminho. Queremos clamar esse sangue sobre nossa casa, nossa família, Thaís, tua mãe, sobre aquilo que está no nosso coração. Tirar as máscaras. Tanto homem, minha gente, me perdoa falar, velho, querendo dar uma de mocinho. Mais cedo ou mais tarde você vai te entregar. Parece o tio Suquita. Mais cedo ou mais tarde você vai se entregar. Está entendendo? Enfrenta a realidade. Enfrenta a realidade. Tanta mulher perdida, iludida, abandonando família. Eu falei para vocês que veio uma avó desesperada com 3 crianças, e o filho numa depressão profunda porque a esposa largou aquelas crianças miudinhas, 4, 3 anos, 5 anos, e falou que ela precisava ser feliz. Pisou em alguém para ser feliz. Isso é mentira do demônio. Vamos nos abrir essa noite diante das decisões que você tem que tomar e não toma, diante daquele nó que tem que ser desfeito, você não vai atrás. Que letargia é essa? Clama o sangue de Jesus. Eu tenho feito isso, minha gente, dia e noite, porque eu estou passando por tribulações sérias na minha vida. Sérias. E eu clamo, porque eu não posso desistir. Porque eu fui formada. A minha forma, e a tua também, é a forma da cruz. É a forma da não desistência. É a forma de enxergar além da cruz, de enxergar a ressurreição. Olharam para ele e falaram: acabou, ele não tem mais jeito, ele morreu. Depois da morte dele, acabou nada. Um novo homem nasceu. O nosso parto foi um parto de cruz, minha gente. É lá que eu nasci. É nesse parto de cruz que nasceu a humanidade nova. Vitoriosos nós somos pelo sangue de Cristo. Vamos cantar? Vamos levantar, minha gente. A cruz onde Cristo sofreu toda a dor é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali.
capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Fecha teus olhos agora, fecha e apresenta a tua história. Coloca na tua história esse sangue da cruz. Apresenta para Jesus os escombros. Apresenta a tua realidade. Mostra para Ele onde está a dor, onde está o medo, onde você não consegue agir, onde você não consegue ir para frente, onde você não consegue tirar o nó do que está enosado. Clama esse sangue de Jesus agora sobre a tua área emocional, a área onde você começa a duvidar de tudo, duvidar do poder de Deus. Clama a Jesus agora o sangue dele sobre a tua fé, a tua esperança, o teu amor, a tua mente presa, cativa pelo medo, pela dor, pela angústia, pela carência. Clama esse sangue agora. Fala para Ele: Senhor, cura-me aqui. Senhor, eu sou assim. Senhor, age aqui. Põe teu sangue aqui. Afugenta o mal. Dissipa o mal. Dissipa as trevas, Jesus. Porque as trevas não poderão com a tua luz, Jesus. Com o teu sangue derramado. Olha, barecanda, leorebá. Jesus está curando agora uma mulher. Você está aqui à minha direita. A imagem que eu tenho é você costurando, como se tivesse um rasgo em alguma parte da tua história, da tua vida hoje, e você quer costurar rapidamente para ninguém ver. Isso. Mas agora mostra para Jesus onde está o rasgo. Mostra para Jesus, porque Ele te cura agora. Ele fecha todo o rasgo. Ele fecha tudo aquilo, esse buraco que tem te angustiado tanto na vida. O Senhor te liberta agora. Jesus está libertando um homem agora. Você sente que tua família está indo embora. É como se estivesse indo pelos vãos dos dedos. A palavra é essa mesmo. E a tua preocupação com teus filhos, com a relação deles e Deus, a imagem que eu tenho agora é de uma luz muito grande brilhando sobre você, homem, e através de você refletindo nos teus filhos. Reze por eles, clame a luz de Cristo sobre você, para que tuas palavras sejam palavras de vida eterna. O Senhor está curando agora também um casal. Vocês estão em dúvida se devem continuar ou não. E eu digo para você, quem te trouxe aqui foi Deus. Entregue teu casamento para nosso Senhor Jesus Cristo. Submeta teu casamento ao sangue de Cristo, e vocês sairão daqui essa noite restaurados. Mais uma imagem antes de nós continuarmos com essa música, cantando essa oração em línguas. A imagem que eu tenho são como que portas se abrindo. Mas a imagem que eu tenho é que quando você vai numa funerária e tem um monte de caixão em pé assim, para você escolher o caixão que você quer. A imagem que eu tenho é que aqueles caixões estavam lá, e conforme o caixão ia abrindo, tinha pessoas vivas lá dentro. Vivas! Pessoas que parecem que estarem enterradas, sem ânimo, sem coragem. Seja agora recuperado, seja agora restaurado. Ressuscita a tua esperança agora, ressuscita a tua fé em nome de Jesus. Juliano, ressuscita a tua fé, o teu ânimo agora, em nome de Jesus. Olha, barecandere, xandele, orebare, candele, orebare, bare, olecandere. Volta a tua mão para tua casa agora.
Vira a tua mão em direção à tua família. Nesse momento, clama o sangue de Jesus. Imagine esse sangue entrando lá, como se fosse aquele jato que o corpo de bombeiro joga. O sangue de Cristo entrando na tua casa, expulsando Satanás, destruindo o mal, destruindo a tristeza, destruindo o medo, a miséria, minha gente. Famílias vivendo na miséria. Recebe agora o sangue de Jesus. Vira a tua mão para a tua família, para aqueles que você ama. Vira a tua mão para aqueles que têm sido espinho na tua vida e que moram com você. Peça o sangue de Cristo agora. Peça cura, peça libertação, peça força e a coragem pelo poder do sangue de Cristo. Olebare candale olebare, xandale orebare candale orebare, xandale orebare candale orebare. Eu tenho uma imagem de uma casa. Eu só vejo o chão da casa. A tábua é larga, de mais ou menos uns 25 centímetros. Chão de tábua de madeira. A imagem que eu tenho é que uma pessoa, não vejo a pessoa nada, eu vejo o pé de um homem que ele pisa, e quando ele pisa naquela tábua, na ponta da tábua, a outra parte levanta, e debaixo daquela tábua tem um monte de bilhete, e tem minhoca, e tem teias de aranha. A imagem que Deus me dá é essa, e a palavra é que todo pedido que você fez para tua casa, para tua família, que você pegue de volta, que você não deixe escondido não, porque o Senhor realizará a promessa que Ele te prometeu com relação à tua família, porque diz a palavra que em Jesus se realizam as promessas de Deus. Em Jesus todas as promessas têm sim, em Jesus Cristo. Peça a Jesus. Sabe, você desistiu da tua família, traz ela de volta, traz ela de volta. Vira a tua mão agora para o teu local de trabalho. Eu tenho uma imagem que quando foi falar para virar para o local de trabalho, a pessoa tinha dificuldade e falou bem assim: ai meu Deus, como se você não suportasse teu local de trabalho, como se fosse difícil para você, como se fosse um peso. Clama o sangue de Jesus agora e pergunta para Jesus se é lá que Ele quer você. Se é lá, meu irmão, se é lá, suporta, combate o bom combate. Vem, Senhor Jesus, vem tirar do nosso local de trabalho tudo que não é teu. Vem pôr tua mão poderosa, Jesus. Vem desfazer a perseguição diabólica, a opressão, o medo, aquilo que você patina e não sai do caminho, você patina e não vai para frente, você sonha, você idealiza, você faz e parece que dá errado. Seja quebrado agora, em nome de Jesus, pelo sangue derramado, pelas suas 5 chagas e por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Seja agora o teu local de trabalho livre de toda. Eu vejo no teu local de trabalho bocas se abrindo, como se houvesse muita fofoca, muita conversa, muita intriga. Eu vejo também tapetes sendo puxados. Ser livre agora, meu irmão, minha irmã. Ser livre no teu local de trabalho. Que o sangue de Cristo ponha a luz onde há trevas. Que tudo que não é de Deus saia agora. Que o sangue de Cristo ordene que todo mal que aprisiona a área profissional dos filhos de Deus seja agora desfeito pelo sangue do Cordeiro. Cura meu coração, Senhor. Cura minha alma. Cura minha história. Cura minha vida. Porque se teu sangue curar, Senhor, toda ferida que tem em mim, eu vou ser livre, porque basta uma gota do teu sangue para eu ser liberta, para minha família se libertar, para eu ser curado, para o meu local de trabalho ser próspero, cheio de progresso. Basta o teu sangue, uma gota do teu sangue, Senhor.
troca sublime. Canta com autoridade. Alta da dor, Filho de Deus, por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Fala isso para Jesus. Para que nós possamos encerrar esse momento. Silvio, tem a oração do sangue? Tá. Fala só assim para ele então. Eu lembrei do Apocalipse 12, versículo 13, versículo 11, que diz assim: estes venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho, testemunho de fazer a vontade de Deus, testemunho de amor. A palavra é linda, carta aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, maravilhosa, leia. E nós queremos falar: Senhor Jesus, derrama sobre mim uma gota do teu sangue. Não tem outro caminho quando eu falo do sangue de Cristo, a não ser o caminho da cura e libertação. Por isso essa oração, um pouco longa, mas dá tempo, anda as crianças. Vai lá, Silvio. 1, 2, 3 para começar, tá bom? 1, 2, 3. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, lê firme, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Fala com a autoridade de batizado. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora, no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos que nela habitam, fala o nome, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para nosso sustento. Firme, minha gente. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia, nessa noite, no dia de amanhã e sempre, e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes
e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo mal. Amém, amém, amém. E é isso daí, minha gente, é ânimo, é coragem, mesmo desanimado, coragem, ânimo, não para no meio do caminho não. Nós somos feitos para a vitória, para a ressurreição, para a vida nova. Recebam a parte do sangue de Cristo aspergido sobre vocês. E agora, mas é com em sinal de agradecimento. Eu sei que nós estamos na quaresma, gente, mas na quaresma nós temos que agradecer também. Em sinal de amor, em sinal de muito obrigado, uma salva de palmas para o sangue de Jesus derramado sobre nós. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor.